Mas há mais ou menos 4 bilhões de anos, a Terra ainda era um planeta incandescente, girando até mais rápido do que gira hoje. O universo também era muito mais novo. E a Terra acabou ficando numa rota de cometas, a maioria deles de água, que começaram a se chocar com essa bola quente, e esses cometas começaram a evaporar, e começou a acontecer o tal do ciclo da água, né? Começou a chover e não parou desde então. E essa água e a chuva e o ciclo hidrológico, ele foi contribuindo para esfriar a própria Terra e até para dar a conformação hoje dos continentes, do formato da Terra, e totalmente ligado com o surgimento da vida. Água e o planeta Terra absolutamente indissociáveis, e toda essa dinâmica do ciclo hidrológico, ele acaba tendo uma interação muito grande com todo o ciclo climático. Então, cada vez mais é impossível você falar de clima e não falar de água. Até porque, hoje, com o aumento de intensidade e frequência dos eventos climáticos extremos, nós estamos aprendendo que o clima, nós vamos aprender sobre a mudança do clima por meio da água, seja pela sua escassez, seja pela sua abundância, muitas vezes avassaladora e destruidora. Então, feita essa pequena parte, acho que hoje a gente vive um momento onde o tema da água, ele tem não só uma urgência, né? Então a gente olha hoje, em diferentes regiões do planeta, nós temos situações gravíssimas relacionadas a ou escassez de água ou abundância de água, mas também é um tema bastante emergente, no sentido em que a gente começa a ver, não só encíclica, acaba tendo um capítulo exclusivo sobre água. Davos, o Fórum Econômico Mundial, nos últimos anos, não só começa a classificar crises hídricas como uma das crises, os maiores riscos para a humanidade, como muda a categoria das crises, né? Então, as crises hídricas, elas deixam de ser crises ambientais e elas passam a ser classificadas como uma crise da sociedade como um todo. Enfim, a gente não só começa a ver o tema na sua emergência pelas crises, mas também pelas oportunidades, inclusive para diferentes setores que têm acordado e falam, bom, por exemplo, o setor de bebidas, como a Coca-Cola, ou vai começar a cuidar mais da água, que é a sua principal matéria-prima, ou não vai ter como existir no futuro. E eu acho que hoje, o século XXI, ele tende, né, a gente herda um século XX que é conhecido como o século, talvez o século dourado da água, né? Nós nunca, até então, fizemos intervenções, né, e mudamos o curso de rios, barragens, captação, perfuração de poços a quase 1 quilômetro de profundidade para pegar água de aquífero, barragens gigantescas, Itaipu, Hoover, em vários lugares, China, Estados Unidos, Brasil. A gente tem o século das grandes barragens, ainda tem algumas aí para acontecerem, infelizmente, mas nós temos uma intervenção, né, e um avanço no nosso poder de domar a água, de transpor, de inverter o seu curso, como a gente nunca tinha tido. A gente já teve em escalas menores, mas não na escala que foi feita no século XX. Obviamente, o resultado disso não é um dos melhores, né? Seja porque nós diminuímos disponibilidade, nós acabamos, né, com diferentes áreas, ecossistemas produtores de água. Uma coisa importante, né, nesse ciclo hidrológico, tem um aprendizado também muito grande, que é a água. A gente aprende, né, aqueles 97% da água da Terra é salgada, 2,5%, mais ou menos 3% é doce, só que desses 2,5%, 70% está na geleira, não sei quantos por cento está no aquífero, sobra 0,00001 no rio. Fala, bom, mas tem água pra caramba, então, né? Se o que tem de rio. Mas, na verdade, esse é um conceito que precisa ser revisto, porque ele está misturando reserva, uma coisa estática, com algo que é extremamente dinâmico, que é o ciclo de renovação da água
no planeta. E é esse ciclo que ele está cada vez mais ameaçado, não só, né, porque, obviamente, a questão do avanço, né, intensidade e frequência dos eventos climáticos extremos, mas porque a forma como a gente vem alterando o solo, alterando o território e utilizando a água, tem comprometido os espaços e os processos da renovação. Né? A gente tem uma grande usina de dessalinização, que é o mar, que está o tempo inteiro, né, evaporando a água salgada e o ciclo hidrológico devolvendo essa água doce. E esses espaços onde vai acontecer a renovação da água, eles são cada vez mais comprometidos. Né? E esse é talvez uma das grandes ameaças, mas também um dos grandes caminhos para a gente começar a criar uma outra forma de lidar com a água. Em relação ao Brasil, que a gente se ouve bastante, que o Brasil tem até um apelido, né, que é a Arábia Saudita da água, que teria, né, reservas muito grandes, cerca de 12% da água superficial do planeta, grandes reservas subterrâneas, mas infelizmente hoje não dá mais para a gente falar que o Brasil tem uma situação confortável em relação à água. Né? A gente basicamente tem, digamos, algumas frentes, né, importantes de degradação que juntas estão resultando em situações em que levam porções do Brasil a viverem hoje situações extremas de estresse hídrico. Né? Então nós temos uma primeira frente de degradação da água, né? Tem a ver com a nossa, infelizmente, a nossa incapacidade de avançar num setor que é o saneamento básico. Né? Então hoje o Brasil ele consegue ser bom de levar água, apesar de que ainda 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, mas a gente já tem em torno de 90% da população urbana com, teoricamente, acesso à água, que não quer dizer que isso é um acesso todo dia, que a água é de boa qualidade, mas realmente consegue atingir cerca de 90% da população urbana. Porém, a gente ainda é muito ruim em relação ao esgoto. E a gente está transformando, né, o país dos rios no país dos esgotos, como bem gosta de dizer o Beto Ricardo do Lisa, em que hoje a gente entra em qualquer cidade brasileira, dificilmente você vai encontrar um rio limpo. Né? A gente tem como característica das nossas cidades rios sujos, praias sujas, e um total descaso e até alto grau de vulnerabilidade das populações que acabam convivendo, né, com o esgoto. Uma outra coisa que a gente ainda está muito longe, né, que tem a ver com o saneamento básico, se chama drenagem. E drenagem é algo que hoje a gente não tem nem informações qualificadas da situação de drenagem no Brasil. Por exemplo, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática, ele trabalha como modelos São Paulo e Rio de Janeiro para pensar o Brasil. Então a gente já fica um pouco, está faltando bastante informação, né? E que é algo absolutamente fundamental para que a gente vai pensar na intensificação dos eventos climáticos extremos, principalmente de enchentes. Se não começarmos já, isso demora, adaptar as cidades brasileiras, né? O Rio de Janeiro teve esse ano uma chuva de 250 milímetros em um dia. A média do mês era de 50 milímetros. E esse é o padrão que os modelos climáticos mostram, que é a intensificação, né, dos períodos de chuva. A gente se acostumar a ter a chuva do mês num dia e vários períodos de estiagem. Né? Então, isso requer que a gente comece a se adaptar e urgente. Então, a primeira frente de degradação tem a ver com o saneamento, e tem solução. E o problema do saneamento é que cada vez menos as soluções técnicas. Muito mais construção de capacidade e uma nova forma de encarar esse setor. Segunda frente tem a ver com o nosso modelo de expansão do agronegócio, tanto fertilizantes quanto agrotóxicos. Hoje a gente vê os dados, né, apesar de que o Brasil ainda não monitora, né, 70% da água do Brasil mais ou menos está na Amazônia. A Amazônia é um branco de dados sobre qualidade da água. A gente não tem uma rede estruturada. Então a gente mal sabe a situação da água. Tem algumas coisas, tem o IQEA, que é um índice da década de 70. A gente não conhece
conhece muito pouco, mas o que a gente conhece a gente já identifica em lugares. Você falou, mas como é que esse lago, esse açude está todo eufrofizado? Mas não tem uma cidade aqui não, mas tem agricultura, tem uma ocupação feita de uma forma que vai comprometer a água. Uma terceira frente importante tem a ver com mineração. Mineração tem acontecido em diferentes regiões, diferentes processos, né, seja desde o ouro, com mercúrio, etc., até o que a gente vivenciou agora recentemente com o Rio Doce, que o Brasil em um mês perdeu o rio, né? O rio histórico está lá, continua perdido. A gente não conseguiu achar ele ainda, né? E finalmente uma quarta frente que está ligada com todos esses processos, que tem a ver com o desmatamento. Então a gente tem desmatamento tanto na escala continental, da Amazônia, ao desmatamento mais local e regional, e hoje, a pesquisa do Antônio demonstra que, sim, nós estamos começando a impactar, de fato, a capacidade de produção de água, de chuva. Né? Então, essa é um pouco a situação do Brasil, ela não é animadora, não tem sido animadora no momento atual. Acho que Dri, Adriana, Raquel, Mário vão falar aqui depois. Eu falo um pouco mais da parte urbana e de saneamento. O Brasil ele deve, esse ano e o próximo, começar a fazer uma discussão, que pode ser uma discussão muito frutífera para frente, que é sobre a privatização do saneamento. Vai ter espero que tenha muito debate, né, na sociedade, porque é uma oportunidade da gente olhar o modelo que a gente fez até hoje e, de repente, rever o modelo antes de privatizar qualquer coisa. Né? Não necessariamente. A gente tem que seguir, né, o nosso modelo até hoje é o quê? Eu tenho uma grande companhia de água e esgoto, que é mais ou menos péssima de esgoto. Não adianta só privatizar e vou ter uma outra privada que vai ser mais ou menos de água e péssima de esgoto, ainda com um custo maior. Então, de repente, é uma oportunidade que a gente tem visto em diferentes regiões, outros países, né? Infelizmente, não é uma coisa exclusiva ao Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, como vivemos recentemente, uma crise de abastecimento de água. No caso de São Paulo é uma crise de abastecimento de água, porque a crise hídrica continua, o Rio Tietê está poluído, o Pinheiros está poluído, a gente perde uma quantidade de água em São Paulo que daria para abastecer o estado do Rio de Janeiro quase inteiro. Né? Então, não é que a gente superou a crise hídrica, a gente superou a crise financeira de abastecimento da Companhia de Saneamento, que conseguiu resolver buscando mais água. Então, eu vou buscar mais água lá no Vale do Ribeira, vou buscar mais água no Paraíba do Sul, mas não necessariamente eu vou mudar a minha cultura, a forma como eu lido com a água. E aí eu não sei como é que eu estou de tempo, eu vou posso ir? Vamos lá. E acho que esse do saneamento, eu acho que é um exemplo, e aí eu vou aqui compartilhar com vocês um pouco a experiência que nós desenvolvemos com essa articulação, uma forma de se articular e de agir que ganhou o nome de Aliança pela Água. Né? Em 2014, a região metropolitana de São Paulo se viu, de repente, todo mundo falou, nossa, nós vamos ficar sem água. Como assim? Tem represa que abastece a cidade? Eu trabalhei durante muitos anos no ISA, comecei a trabalhar lá em 99, a gente desenvolveu um programa chamado Programa Mananciais de São Paulo. Esse programa foi encerrado em 2009, porque ninguém queria bancar um projeto com água, porque em São Paulo, afinal, São Paulo vai ter problema de água, né? E a gente encerrou esse programa, e eu acabei mudando e fui morar em Belém, trabalhando com o Amazon, o combate ao desmatamento, que era o tema mais fácil, assim, porque trabalhar com água. Aí fui passar um tempo fora. Em 2014, eu voltei para São Paulo, as pessoas falaram, você viu que o Alto Tietê... Eu falo, nossa, as pessoas aprenderam o nome das represas. Né? Então, a crise ela veio num crescente, num ano bastante complicado, um ano de Copa do Mundo e eleição. Foi um evento realmente fora da curva, se é mudança climática ou não, mas realmente foi uma estiagem extrema. E aí o primeiro aprendizado é que, assim, não é uma estiagem extrema que vai criar uma crise.
é uma combinação de fatores que faz com que uma estiagem extrema te deixe extremamente vulnerável se você não tem nenhuma folga. Então, São Paulo, qual que é a combinação? E aqui no Rio não é muito diferente. Nós temos um modelo de gestão que olha para a forma de resolver o abastecimento buscando água cada vez mais longe, com total desprezo pela recuperação e pelo cuidado das fontes de água que já são utilizadas. Eu lembro, durante a crise da água em São Paulo, eu recebia muita gente de fora, e as pessoas viraram e falaram assim, mas como assim vocês têm uma crise de água? Olha o tamanho dessa represa Billings. Eu falei, pois é, a Billings há 80 anos, 60 anos mais ou menos, ela recebe toda a poluição de São Paulo. Não dá para verter essa água porque ela é meio verde, você vai ficar meio fluorescente, você beber e tal. Enfim, é um modelo, acho que assim, é um símbolo, né, do modelo que não deu certo. Né? Você tem uma cidade à beira de um colapso de água com uma represa que é uma das maiores represas de água urbana do mundo, que você não pode usar porque ela está toda poluída e não se priorizou nos últimos 20 anos recuperar essa represa. Né? Então, acho que o primeiro momento foi em 2014, essa crescente da crise. No primeiro momento, o governo do estado, teoricamente, naquele momento, todo mundo achava que era quem cuida da água, que essa é uma pergunta sempre difícil, bem difícil de responder, bem complexo esse modelo de cuidado com a água. Quem cuida é o governo do estado. Uma coisa é cuidar, outra coisa é ser o detentor da informação, eu não compartilho, eu decido o que eu quiser e você fique sujeito às minhas medidas e fique sem água e não reclame, etc. É bem diferente. Então, 2014 foi um ano onde o governo do estado também foi pego um pouco de surpresa. A gente descobriu que todos os instrumentos previstos em lei, seja em plano de bacia, seja em plano de saneamento, tem lá na lei. Tem que ter medida de emergência e contingência. Tinha, do tipo, caiu um fusível, não tem luz para bombear a água, o que a gente faz? Não tinha uma medida de contingência assim, teve uma estiagem, acabou a água, o que faz? Né? Acho que é até uma mudança de aprendizado para lidar com situações que até esses planos de bacia, que são os instrumentos da lei de recursos hídricos e tal, não previam, estava lá. O que fazer em situações de emergência? Não caiu, não estava considerada a situação de seca, de secar a represa. Né? E acho que esse é um tipo de situação que os estudos todos, a fala do Antônio, etc., mostram que não dá mais para não considerar isso nos planos. É urgente não só considerar, como começar a mudar, né? Inclusive as bases, por exemplo, dos sistemas de água, no caso de uma cidade como São Paulo, até mesmo Rio de Janeiro, são cidades que são muito frágeis, porque elas têm um tipo só de fonte de água, que é uma represa superficial. Aqui no Rio é pior ainda, porque é uma represa só. Né? São Paulo tem uma diversidade maior. Brasília também. Né? Brasília está numa situação gravíssima, porque nós estamos no meio da estiagem. Né? E aí, aqui em São Paulo, a gente começou a identificar, né, que não só a situação ela era muito diferente daquilo que a gente já tinha vivido, como as respostas, eu estou sem óculos, 2 ou 5? Então as respostas não estavam muito desorganizadas e os atores também estavam muito dispersos, porque uma crise de água, de abastecimento na cidade, ela não é só uma mobilização das organizações ambientalistas em relação ao Código Florestal. Ela é uma mobilização que tem que trazer o pessoal da saúde, tem que trazer o pessoal da educação, tem que trazer o pessoal da defesa civil, dos direitos humanos. Então, essa começou a gerar essa lacuna, e isso caminhou para... Nós fizemos rapidamente um mapeamento, mandando para mais ou menos 1.000 pessoas, falando, o que você acha que deve ser feito para resolver a crise em 6 meses e no curto, no médio e longo prazo, ou seja, ações que a gente precisa fazer hoje para evitar a próxima crise. Foi uma adesão assim, enorme. Imagina se mandar para 1.000 pessoas por e-mail, em menos de uma semana você tem quase 300 pessoas respondendo, pessoas do top, assim, tipo Antônio, Mário Mantovani, né, todo um grupo grande de pessoas de diferentes áreas, com bastante legitimidade, representatividade e conhecimento,
nós sistematizamos isso, transformamos isso numa carta de 5 propostas de curto prazo, 5 de médio e longo prazo, e nessa discussão começou a gerar uma mobilização mesmo, né? Vocês vamos junto, e virou esse nome Aliança pela Água, e desse momento nós começamos a fazer uma reflexão e botamos na rua algo que veio se consolidando ao longo desse tempo, e eu vou só fechar por aqui, que foi: a aliança, ela surge como um espaço de diálogo, reconhecendo, né, 3 princípios, e esses princípios eles não só foram pensados lá desde o começo, como eles permanecem até hoje. Eu acho que eles são guias muito importantes para pensar como trabalhar com a água, que é: água é um direito humano, água e saneamento são direitos humanos reconhecidos pela ONU desde 2010, e não mercadoria. O acesso à água para as pessoas tem que estar em primeiro lugar, e isso tem que estar garantido. O Brasil é signatário, etc., mas não necessariamente regulamenta isso. Segundo ponto: a água é multidimensional. A água está em diferentes dimensões da nossa vida, e ela é multiresponsabilidades. Então, todos os níveis de governo têm diferentes responsabilidades em relação à água, devem estar a serviço das pessoas, bem como os setores econômicos também têm responsabilidades diferentes. Mas governo, gestão, que é, no caso do Brasil, né, a água é um bem público. Isso é diferente, não necessariamente em todos os lugares essa questão acontece dessa forma. Quer dizer, é um bem público e a titularidade da água é federal e estadual. Ou seja, não tem como privatizar a água no Brasil. Tem como privatizar os serviços. A água é um bem público. E os governos devem estar a serviço das pessoas. Finalmente, a importância de recuperar e proteger as fontes de água que garantam ciclos de renovação da água. Né? Se a gente não tiver os mananciais, as florestas, para que essa água que vai cair de novo possa completar o ciclo de renovação, nós estaremos, sim, nas maus lençóis. E esses 3 princípios, eles começaram a se configurar dentro de uma proposta que é: esse tema da água, ele é tão multidimensional na nossa vida hoje, e ele requer mudanças tão importantes, que nós começamos a consolidar um termo que é uma nova cultura de cuidado com a água, que partilha desses 3 princípios e 5 frentes de atuação, que é cuidar e proteger as fontes de água, tratar e reutilizar sempre que possível, reduzir consumo e desperdício de água, garantir instrumentos econômicos para essa transição do que a gente tem hoje para o futuro, e garantindo, né, obviamente, dentro desses instrumentos, e equidade no acesso, e finalmente participação, controle social e transparência, que acaba sendo super importante em relação à água. É isso, gente. Obrigada.